Olá, eu de novo, dessa vez com a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. E interessante o quanto que Deus tem compartilhado isso e tem confirmado através de algumas pessoas. Eu quero falar com vocês hoje sobre a adoração que enche a casa. Interessante que quando Deus começou a falar comigo acerca de nos importarmos com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela, na mesma semana eu recebi várias palavras, inclusive o pastor José pregou sobre Abraão, pregou sobre Noé, e tudo veio assim, Deus confirmando, né, o quanto que nós precisamos muitas vezes olhar para dentro da nossa casa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava sentado à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com um bom perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? Isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa. Tirava do que nela estava sendo lançado. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Interessante o quanto que Jesus gostou, Jesus recebeu essa adoração. Mas eu quero pontuar algo relacionado a essa palavra, é que a sua adoração deve ser direcionada a Jesus Cristo. A nossa adoração, ela deve ser direcionada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa que nós precisamos pontuar nessa palavra é que a casa se encheu. No versículo 3 diz: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Outra coisa que é interessante também é que sempre tem os que murmuram. Sempre tem, aqui em Fazenda Rio Grande não tem esse tipo de gente, mas lá em São Paulo, da onde eu vim, sempre tem aqueles que murmuram, sempre tem aqueles que acham errado o que você está fazendo, ou acham que você deveria fazer de um jeito diferente, ou querem colocar você dentro de uma forma a qual o Senhor não te formou. E é interessante o quanto que em todo lugar tem esse tipo de gente. Mas o que eu quero deixar também claro é que muitos reconhecem, muitos sentem o cheiro da adoração. E o que importa, na verdade, meu irmão e minha irmã, não é a murmuração, não é a reclamação dos outros, não é a bajulação dos outros, não é aquilo que Judas está falando. Porque nem preocupado com os pobres ele estava, ele queria mesmo era que a bolsa se enchesse para que ele pudesse reter, né, parte daquilo que era ofertado. Mas o que eu quero pontuar para você nessa tarde, que eu quero que você preste muita atenção, é que o que importa é que você se prostre diante dele. O que importa é que você adore a ele. O que importa é que você derrame perante ele tudo o que você tem e tudo o que você é. E então a casa vai se encher do aroma, da presença do Espírito Santo de Deus. Interessante que eu quero ler para você mais uma passagem que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. A Bíblia não diz que nós somos iguais ao infiel se nós não cuidarmos da nossa casa. A palavra está dizendo que somos pior do que o infiel. O que eu quero deixar claro aqui, que Deus tem falado comigo em relação à adoração de Maria, é que no momento em que ela derrama aquele nardo, no momento em que ela derrama aquele perfume, que ela enxuga os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, a casa é inundada com o cheiro daquele perfume. A casa é completamente invadida com o cheiro daquele perfume. E todos que estão na casa, inclusive aqueles que murmuram, sentem o cheiro da adoração. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, é que quando você apresenta para Deus a sua adoração, quando você apresenta para o Senhor a sua adoração, quando você entrega por inteiro, quando você derrama o teu vaso, quando você derrama o teu perfume, quando você derrama o que você tem de melhor aos pés do Senhor, é impossível não sentirem o cheiro, é impossível não perceberem, é impossível a casa não perceber, é impossível a casa não notar. Eu quero deixar claro isso para você nesta tarde. Não retenha a sua adoração. Não segure a sua adoração. Não feche a tua boca. Não pare de orar. Não pare de adorar. Não pare de clamar. A casa tem que se encher. Preocupe-se em derramar tudo que você tem aos pés do Senhor. Para que a casa, seja a tua casa física, seja a tua casa espiritual como igreja, seja plena, repleta do perfume, do aroma, e que isso suba diante de Deus e que isso seja notado pelas pessoas. Queridos, uma coisa que eu acho muito interessante é que no meio disso tudo, um jantar, Marta servindo, Lázaro sentado à mesa, Maria pega o vaso e decide ungir os pés do Senhor. E interessante que Jesus fala, né? Deixe-a, porque os pobres vocês vão sempre ter. Os pobres vocês vão sempre ter, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Então, queridos, o que eu quero deixar para você nessa tarde é que você venha encher a sua casa de adoração. Que você venha encher a sua casa de um perfume que não só o Senhor sinta, mas que também você venha fazer com que outras pessoas percebam a adoração. Para que outras pessoas entendam, sintam o cheiro, sintam o aroma dessa adoração. Importa que você se prostre diante dele. Importa que você se derrame diante dele. O que importa é que você adore a ele e que a casa se encha do aroma da adoração e da presença do Espírito Santo. Não cale os teus lábios, meu amado, minha amada. Não cale a tua voz, não cale a tua adoração, não cale a tua oração. Não faça isso. Porque não, se Maria tivesse retido esse perfume, se Maria tivesse retido essa adoração tão maravilhosa, nós não estaríamos aqui nessa tarde relembrando. E ele disse, deixe-a, porque aonde esse evangelho for pregado, isso será lembrado. Jesus deixou isso como uma lição. Jesus deixou isso como
um exemplo para mim e para você. O nosso perfume é aquilo que existe dentro de nós. O vaso somos nós somos vaso. Nós retemos aquilo que o Senhor tem dentro de nós. E nós precisamos derramar isso aos pés do Senhor. Nós precisamos muitas vezes nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele nos encha da sua presença, para que Ele nos encha, que nós possamos nessa tarde nos derramar diante do Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor, colocar as nossas causas diante do Senhor, para que Ele venha e se agrade de nós, para que nós possamos inundar a casa, para que nós possamos inundar com cheiro agradável, com aroma agradável, a nossa casa física, a nossa família e a nossa casa espiritual, que é a igreja, em o nome de Jesus. Eu quero encerrar orando e ao final da oração nós vamos ouvir um louvor, Quebra o Meu Vaso, de André Aquino e Luma Eupídio. E eu convido você nessa tarde a quebrar o teu vaso, a derramar o teu coração, a quebrantar o teu coração diante da presença do Senhor. Porque um coração quebrantado, contrito, Ele não rejeita. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem nessa tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, muitos de nós, Senhor, temos em nosso coração angústia, tristeza, preocupações, tensões do dia a dia, mágoas, tristezas que acumulamos por coisas que ouvimos, que vemos, por situações familiares, por escassez. Senhor, cada um de nós tem a sua luta, tem a sua batalha travada no seu dia a dia. Mas nessa tarde, Senhor, nós queremos esvaziar o nosso coração. Nessa tarde, Senhor, o nosso vaso é o nosso coração. E nós queremos esvaziar colocando tudo isso diante dos teus pés. Queremos derramar diante dos seus pés, Senhor, toda a nossa tristeza, toda a amargura, toda a mágoa, todo o egoísmo, toda a preocupação com o dia de amanhã, todo o excesso de preocupação, todo o excesso de passado, todo o excesso de futuro. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a tristeza, tudo queremos derramar diante de Ti. Os sonhos que não se alinham com os Teus sonhos para as nossas vidas, nós também queremos derramar, Senhor, diante dos Teus pés. Queremos entregar diante de Ti. Queremos colocar também, Senhor, diante de Ti todo pensamento contrário, toda situação difícil, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vir, Senhor, com pensamentos de derrota, com pensamentos contrários aos teus pensamentos, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, que os teus caminhos são maiores. Então, Senhor, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo, Senhor, que é humano, derramamos diante de Ti. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pega tudo que é nosso, Senhor. Pega tudo que é nosso. Trocamos nesta tarde, Senhor, o nosso fardo que está pesado. Trocamos nessa tarde, Senhor, o nosso jugo e pegamos o Teu, que é suave, que é leve. E queremos também, Senhor, entregar-nos diante da Tua presença, te adorando pelo que Tu és, Senhor. Te adorando porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te adorando, Deus, porque o Senhor veio à terra, o Senhor renunciou ao Teu trono de glória. O Senhor veio à terra, Pai, para nos ensinar a viver, para nos ensinar a andar. O Senhor veio aqui, Pai, não somente para morrer naquela cruz,
Mas o Senhor veio, Pai, e o teu período de vida nos ensina a viver. E nós queremos te adorar por isso. Porque o Senhor é perfeito, Jesus. Em ti não há erro, não há engano. E a ti nós queremos derramar também o nosso coração com gratidão por tudo que tu és. Queremos dizer, Pai, que a ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e eternamente. Queremos derramar a Ti, Senhor, e entregar a Ti tudo o que somos e tudo o que temos, declarando que Tu és o Senhor e o Salvador das nossas vidas e das nossas casas, em o nome de Jesus. Cante essa canção, Eu Quebro o Meu Vaso. Cante junto com André Aquino e Luma Iopídio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e visite ricamente a tua casa. Que a presença do Espírito Santo possa inundar o teu coração. Que o cheiro do perfume seja sentido não somente na tua casa, mas em toda a tua parentela e em toda a vizinhança. Em nome de Jesus.